nós estamos aqui no Futuramente, né, um evento especial para discutir o desenvolvimento e o comportamento infanto-juvenil. A nossa primeira entrevistada aqui é a doutora Carla Laprovítera, para falar um pouquinho dessa alimentação das crianças, dessa introdução alimentar. Ela que é especialista, não é, na área materno-infantil já há mais de 10 anos, acompanhando esses papais e mamães que estão aí auxiliando no desenvolvimento, né, de crianças, de adolescentes, da forma mais saudável possível. Para começar, doutora Carla, como é que essa alimentação influencia diretamente no desenvolvimento infantil? Olá, a alimentação ela começa a interferir nesse desenvolvimento desde ainda o período pré-concepcional. Então, o mais incrível em relação à nutrição é isso, que antes mesmo desse bebê nascer, no planejamento dos pais já está influenciando. Então, assim, eu costumo dizer que aquela mãe, aquele casal que quer ter um bebê, ele tem que ter um estilo de vida saudável, porque todos os nutrientes que vão formar aquele bebê já estão interferindo desde antes da formação, né? Então, assim, desde o estilo de vida da mãe e do pai, né, como um casal, os nutrientes, todo esse estilo de vida, a alimentação, já tem uma interferência nesse desenvolvimento. Então, a gente fala do desenvolvimento do bebê ainda intraútero e depois que nasce através da introdução alimentar, da amamentação, da alimentação como um todo, que vai sendo construído, né, com hábitos que a gente espera que seja sempre, né, cada vez mais saudáveis. Esse estilo de vida saudável para a mamãe, principalmente, que é quem vai gestar, quem vai gerar esse bebê. A gente pode resumir em alguns tópicos, assim, para saber que estilo de vida saudável é esse? Seria alimentação, atividade física, até para as mamães que estão aí pretendendo, alguns né? pilares, né? A atividade física sempre vai estar entre eles. Um bom sono, um controle do estresse materno, principalmente pós-pandemia, teve uma atenção muito grande em relação ao estresse materno e como isso influencia para esse bebê que está sendo gerado. E a alimentação, né, que com certeza está aí entre esses grandes pilares. Em relação à alimentação, que é a minha área, eu diria para ela focar em nutrientes, então assim, alimentos mais naturais. É o famoso desembale menos e descasque mais. Então, focar em alimentos naturais. Uma variedade boa de frutas, de verdura, uma boa ingestão de água, assim, balanceado para o que cada pessoa precisa. Quando a mulher engravida, a gente avalia como é que está o estado nutricional dela antes da gravidez. Então, se ela está num sobrepeso, numa obesidade, num peso adequado ou se está abaixo do peso. Isso aí que vai definir como é que vai ser o acompanhamento dela durante a gestação. E aí, falando nessa alimentação equilibrada da mamãe, a gente vai falar agora dessa dieta equilibrada nas fases iniciais da vida do bebê. Qual é a importância de uma dieta equilibrada nessa fase inicial da vida, tão importante que vai formar, não é, essa criança, esse adolescente, esse adulto? Começa com a amamentação, né? Então, a amamentação de preferência exclusiva até os 6 meses. Quando não for possível ficar com a amamentação exclusiva, que tenha um bom direcionamento, fórmulas infantis que sejam orientadas pelo pediatra, pela nutricionista. E depois, na introdução alimentar, que começa aos 6 meses, a gente faz todo um acompanhamento. Então, tem um momento certo de certos alimentos entrarem nessa rotina. Então, a gente começa com as frutas e as verduras, depois passa para umas refeições completas, que são o almoço e o jantar, e depois alguns alimentos alergênicos, que tem que estar presente no começo da vida dessa criança, até em torno dos 10 meses. O que seriam esses alimentos alérgicos? Alimentos alérgenicos, o ovo, o peixe, as castanhas e os frutos do mar. Qual é a intenção disso? Existe uma janela imunológica, que é um período que a criança está mais propícia a aprender a lidar com esses alimentos mais alergênicos. Então, o fato da gente apresentar eles até os 10 meses de vida completo diminui os riscos dele vir a ter alergias no futuro. E em torno de 1 ano é quando entram os lácteos. Então, leites e derivados entrariam em torno de 1 ano, que é quando a criança passa a ter uma alimentação saudável igual à da família. Então, tudo que a família comer saudável, a criança já pode entrar na mesma alimentação. E aí, existem esses alimentos que vão aí auxiliar, não é, para essa criança não ter alergia ou para reduzir e até para diagnosticar algum problema já de alergia com relação a algum alimento. Existem alimentos específicos que podem impulsionar o desenvolvimento cognitivo dessas crianças? Sim, principalmente a parte do ômega 3 e os alimentos anti-inflamatórios. Quando a gente fala de uma alimentação mais natural, de frutas, de verduras, de uma boa variedade de nutrientes, a gente está favorecendo essa alimentação mais anti-inflamatória.
Então, eu diria que realmente são esses alimentos variados, variar o prato da criança, ser um prato colorido, uma alimentação que não seja monótona. Isso garante que ela consiga ter contato com todos os nutrientes mais importantes. Eu citaria aqui o ferro, a vitamina D, o ômega 3, como já falei anteriormente, o zinco, o selênio, a colina que está presente no ovo. Então, realmente ter um equilíbrio desses nutrientes faz muita diferença nesse desenvolvimento infantil. E aí o papel dos pais nesse momento, nessa fase inicial, é muito importante. A gente sabe que seguindo todas essas orientações e, claro, com o acompanhamento de um profissional especialista adequado para cuidar disso. Agora, quais são, a gente vai falar do outro lado, quais são as principais falhas, né, desses pais, muitas vezes alguns de primeira viagem, que não sabem muito ainda como lidar, não é, com essa alimentação dessas crianças, desses bebês. Quais são as principais falhas que esses pais cometem na hora de alimentar os filhos? Eu diria a expectativa muito alta. Então, assim, quando a criança começa a comer, ela tá aprendendo também. Ela não sabe, eu sempre falo isso em consulta, ela não sabe que uma banana, por exemplo, mata a fome dela. Ela tem 6 meses, né, ali, então ela sabe o quê? Que o leite mata a fome dela, seja no leite materno ou na fórmula, na mamadeira, mas assim, ela sabe que é aquele alimento que mata a fome. Quando chega na alimentação sólida, na introdução alimentar, é um aprendizado para a criança também. Então, no início, a expectativa muito alta pode atrapalhar. Eu falo muito que a criança não precisa comer uma fruta toda, uma porção toda do alimento no início. Ela tem até 1 ano, por isso que se chama introdução alimentar, para com 1 ano ela estar comendo mais próximo da alimentação da família. Então, essa expectativa alta acaba gerando uma certa ansiedade, um estresse na hora dessa refeição. Uma preocupação da mamãe que não está conseguindo alimentar direito o bebê. Exato, meu Deus, minha filha não comeu. Chegou o lanche da manhã e ela não comeu uma banana toda. Não tem problema, a base da alimentação dela ainda no início ainda é o aleitamento. Então, seja materno ou seja de fórmula, mas o que está nutrindo não é aquela banana do lanche da manhã. Aquela banana, ela está sendo apresentada por uma questão realmente, como a gente já falou, das alergias, do conhecimento, de texturas diferentes. Então, isso tudo seria uma faz parte. Experiência alimentar para as crianças? Exatamente. Primeiro ela toca, ela sente que a textura é diferente, então que a maçã é diferente da banana, que a banana é diferente do abacate. E aí vai também formando um gosto próprio, não é? Um paladar próprio da criança. É, sabe que uma coisa bem interessante é que esse paladar ele começa a ser formado ainda na barriga da mãe, em torno de 16 semanas, que o bebê já engole o líquido amniótico, e tudo que aquela mãe consome muda o gosto do líquido amniótico. Fora essa parte da vida ainda intraútera, tem a formação do paladar em relação à amamentação. Então, tem estudos que mostram que as crianças que foram amamentadas com leite materno, elas têm mais propensão a aceitar melhores frutas e verduras ali em torno de 2 a 4 anos. É interessante variar, doutora, essas frutinhas. Talvez não comer uma banana toda, mas um pedacinho de banana, um pedacinho de uma outra fruta. Depois que cada fruta é apresentada, a gente pode ir variando. Mas no início, a gente tem que apresentar a banana, depois o mamão, para a criança realmente identificar aqueles sabores diferentes. Mas depois a variação, realmente, sem dúvida, faz muita diferença no rol, né, dos nutrientes que vão estar sendo ofertados e no paladar também da criança. E aí, nesse paladar que já está sendo formado ali na barriga da mãe, não é? O bebezinho ainda ali antes de ter nascido. A gente pode dizer que o bebê já nasce com uma preferência para algumas coisas por conta da mãe. E aquela história de, por exemplo, tal pessoa tem um paladar infantil. Isso já vem lá de trás? Já vem lá de trás. Tá vendo como é responsabilidade, né? Então, assim, quando a gente engravida, a gente carrega já aí uma boa responsabilidade. E quando eu recebo no consultório alguma gestante que não come fruta, verdura, eu fico, olha, acho bom você comer logo, porque senão na introdução alimentar você vai sofrer, viu? Você vai ter que precisar mais ainda de mim. Então, assim, realmente são construção, né? O paladar é construído. A gente, como adultos, né, sabemos que é muito mais difícil mudar um hábito, né? Na fase adulta, quando a gente precisa emagrecer ou quando a gente precisa de uma dieta específica por algum motivo, é muito mais difícil. Então, quando a gente tem um bebê, a gente tem ali uma página em branco, que a gente pode ir construindo esses hábitos já para um caminho mais saudável. E aí, como é que a gente faz, né? Como é que esses pais fazem para lidar com crianças que são excessivamente seletivos com comida? Eu acho que já entra um pouco nessa história, né? Sim. Desse paladar que foi formado, talvez não da melhor maneira. Tem algumas condições também, como no autismo, que já traz muitas vezes associada essa seletividade alimentar, ou por algum outro fator, às vezes um estresse, assim, no materno mesmo, assim, na mãe,
durante a gestação, ou alguma situação mesmo de estresse depois da criança nascer, pode gerar isso, pode gerar um impacto negativo e a criança acabar levando isso para a parte da alimentação, ou N outros fatores, às vezes até um adoecimento faz com que ela fique mais seletiva. Quando a seletividade se instala, eu diria assim, o primeiro passo é você ter uma orientação profissional. Ter uma orientação do nutricionista, especialista, da pediatra e da TO, que é outro profissional, e da fono também, que são outros 2 profissionais que entram ali muito em conjunto com a nutrição e com a pediatria. Então, a gente vai, aos poucos, tem que ter muita empatia, tem que ter um respeito pelaquela criança. Então, assim, ver o que é que ela aceita. Tem um método que a gente usa que é pegar um alimento que ela esteja aceitando e ir aproximando outros aos poucos. Então, realmente, precisa de muita empatia e muita paciência e de orientação profissional para a gente ir revertendo esses quadros de seletividade alimentar. O fato é que essa alimentação para formar um bebê, uma criança, um adolescente mais saudável, inclusive, é um processo importante para toda a família. Todo mundo participa nessa hora, né? Todos. A mamãe que está ali gestando, que tem que cuidar dela também. Sim. E todo mundo que está ao redor dessa mãe, não é? Para cuidar desse bebê. Sim, os pais são referência, né? A família são uma grande referência para a criança. Então, ter hábitos saudáveis na família faz muita diferença. Aproxima realmente a criança daqueles hábitos que são o referencial dela. Então, a gente precisa realmente cuidar e estar sempre atento à nossa saúde e à saúde das nossas crianças para, né, dar um impacto aí positivo no desenvolvimento delas. E o que a gente poderia falar, então, para essa mamãe aí que está aguardando esse bebê ou que já tem outros filhos e que vai conciliar aí essa introdução alimentar, essa alimentação, essa dieta? Cuide da sua alimentação. Se você está grávida, saiba que cada fase da gestação, cada trimestre, a gente tem demandas diferentes. Então, assim, a dieta muda ao longo da gestação. A gente precisa de demandas diferentes também na amamentação. Porque se a gestante tem uma alimentação muito pobre, o bebê dificilmente vai estar sendo afetado. Então, ela acaba sendo afetada. Se o ferro na alimentação dela está pobre, o bebê ele vai pegar ali aquela reserva de ferro dela. Então, ela precisa se cuidar, ela precisa estar bem, tanto para gerar aquela vida, como para depois também, para a saúde dela. Então, realmente se cuida. Tem uma alimentação mais variada possível, procura uma ajuda de nutricionista, tenha uma atenção especial na gestação com o seu obstetra em relação à suplementação, à sua alimentação, à prática de atividade física, para realmente passar esses hábitos e esses genes também mais saudáveis para o seu bebê. Para a gente tranquilizar as mamães que não passaram por esse processo, não é prévio, de se preparar para isso, que já tem um bebê, que estão acompanhando aí o desenvolvimento dessa criança, é possível, assim, correr atrás da alimentação não equilibrada perdida? Sim, sempre é possível, né? A construção de hábitos, até assim, a gente vê que quem não está grávida, é possível mudar. A gente vê muitas histórias de mudanças de hábito e como aquilo impacta. O que não dá é para ficar sabendo que está fazendo errado e continuar. Então, se você vê que tem onde melhorar na sua saúde, na sua alimentação, melhore. Dê um passo de cada vez. Eu digo assim, se você gosta de comer muito uma coisa que você sabe que faz mal, um industrializado, um refrigerante, e você já diminuir de 4 latinhas para 3 latinhas de um refrigerante, você já deu um passo. Você já diminuiu aqueles, né, industrializados, aqueles corantes, aqueles aditivos que você sabe que faz mal. Então, tudo é questão de ir construindo esses hábitos mais saudáveis e um passo de cada vez. E aí essa nutrição infantil, ela vai acompanhar, não é, essa criança durante todo esse desenvolvimento e, claro, formar um adulto aí em todos os aspectos, né? Porque a alimentação, a dieta, ela influi em tudo, não é? No seu desenvolvimento, no seu raciocínio, na sua disposição. Exato. É a base de uma vida mais saudável, mais produtiva? É a base. Por isso que a gente tem que botar realmente aí como um pilar importante e dar realmente mais importância a isso, assim, a observar e levar isso com mais seriedade. Bom, nós conversamos com a doutora Carla Laprovítera, ela que é nutricionista materno-infantil. Muito obrigada. Obrigada, por essa foi um entrevista, prazer. pelos esclarecimentos aí com todos os papais que estão aí acompanhando o desenvolvimento dos seus filhos. Obrigada, foi um prazer participar.